hoje o assunto é novas tecnologias. Você já percebeu que um dos grandes desafios de uma cidade, de uma política inteligente, é justamente legislar sobre as novas tecnologias? Nós já estamos vendo Tinder, Uber, Airbnb, Netflix, criptomoedas comprometendo grandes players como o sistema bancário, as casas noturnas, prostíbulos estão perdendo seus clientes, tudo por causa de uma pequena mudança dentro do conceito da tecnologia. Eu sendo eleito, o meu desafio não vai ser em cima de um discurso de ordem moral, discutindo minorias, discutindo discursos vazios quanto à ideologia de gênero, ou seja, quanto à própria questão do aborto. O que o Brasil realmente precisa, o que o nosso Estado realmente precisa, são governantes que trabalhem em cima de resultados. E os nossos resultados vão estar em cima da nossa capacidade de legislar sobre novas tecnologias que vão construir cidades inteligentes. É sobre isso que eu acredito dentro do meu mandato. O meu desafio vai ser apertar um F5 na política do nosso Estado. Analise um pouco comigo. O mundo está em uma aceleração, o mundo está mudando e os nossos governantes, eles ainda não sabem a diferença entre Facebook e Instagram. Muitos deles são dinossauros que nem rede social eles possuem. Alguém faz para eles. Esses políticos vão boicotar um país inteiro. Estão boicotando um estado inteiro. Porque quando novas tecnologias chegarem na mesa, eles vão estar com a caneta na mão e pela sua estupidez e ignorância eles vão olhar e falar: não, no Brasil isso aqui não funciona. Você sabe o que é o Vale do Silício? O que me chama a atenção no Vale do Silício, que não mais de 100 km quadrados, ao longo de 70 anos de trabalho, esse lugar no mundo hoje tem um PIB maior que o do Brasil, superior ao do Brasil. Isso se dá ao fenômeno que 65% daqueles que moram ali não eram dali. Em Nova York, 85% das pessoas que moram em Nova York não são dali. Em Londres, 38% das pessoas que moram em Londres não são dali. E quando nós chegamos no estado de São Paulo, uma cidade que tem uma influência mundial, não mais de 7% das pessoas não são dali. Isso me faz entender que o Brasil hoje é um plug que está na tomada e que está quase caindo fora da tomada. Se nós não nos posicionarmos politicamente, encarando novas tecnologias, nós vamos colocar o país, o estado e a nossa cidade em um lugar de apagão. Nós precisamos sim levantar uma geração disruptiva. Eu existo para inspirar uma geração disruptiva. Eu acredito sim que as próximas gerações de políticos vão vir de YouTube, vão vir de redes e mídias sociais. Eu garanto que os dias da velha política estão contados. O dia que essa galera do YouTube, o dia que essa galera se despertar para o interesse da razão e do propósito real da política, que não é fazer politicagens, que não é fazer concessões, que não é dominar sobre pessoas, essas pessoas elas vão ser uma voz, elas vão se levantar. Hoje nós temos fenômenos, jovens abaixo de 20 anos, que diariamente comunicam com 100, 200, meio milhões de pessoas diariamente. São vozes, são pessoas, voz nacional, que quando cair a ficha e entenderem que política não é mais coisa de adulto, muito menos coisa de rico, nós vamos ter uma nova geração de políticos no nosso país. Eu sonho para o nosso estado uma geração de políticos, desde o governo, desde os vereadores, os secretários, pessoas pensantes, que trabalham sabiamente e não arduamente. A exemplo que nós tivemos do próprio Uber. Uber é uma discussão que não tem fim, porque mexe com interesses de minorias. Mas o Uber, quando nós olhamos o Uber é uma tendência global. Por quê? Porque é uma resposta social a um fenômeno, onde mais pessoas vão estar dentro de menos carros. Então isso não tem muita discussão. Agora eu te pergunto, quantos anos, quanto sangue que rolou para uma coisa tão óbvia ser legislado com tanta dificuldade? O Uber é só uma amostra do que vem pela frente. Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de deslocamento aéreo de humanos via drone, nós estamos falando de deslocamento de carro autônomo, estamos falando de cidades sustentáveis, fazendas verticais dentro de grandes centros. E tudo isso exige de mim e de você um posicionamento, a fim de que nós possamos legislar sobre novas tecnologias usando a favor da população, potencializando a economia e não privilegiando interesses
de senhores feudais. Vem comigo, aperte um F5 na política e vamos levantar uma geração disruptiva, trazendo novas tecnologias e construindo cidades em todo o estado do Paraná com inteligência.